Queridos, a paz do Senhor, quero fazer um convite especial antes de iniciarmos essa pré-aula da lição de número 6. Aos meus queridos amigos de Águia Branca, a responsabilidade do presbítero Taliego, eu estarei ministrando no dia 8 e 9 essa lição, falando um pouquinho de missões e também sobre os conselhos gerais no domingo com a nossa querida igreja de Águia Branca. Um forte abraço a todos e eu aguardo vocês, que Deus os abençoe. Queridos, a paz do Senhor, é uma honra e um prazer estar com vocês em mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Falando aqui de Teófilo Otoni, do Ministério de Teófilo Otoni da EBP, Escola Bíblica de Professores. Hoje na lição de número 6, que fala sobre os conselhos gerais que Paulo levou a Timóteo e ao jovem Tito. Nós tivemos uma lição muito boa, a lição de número 5, e a lição falou sobre apostasia, fidelidade e diligência no ministério. O debate ocorreu em torno, mostrando os conselhos de Paulo para o jovem Timóteo e também para essa nossa geração atual. Hoje eu tenho comigo grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus. Uma grande mulher de Deus e um homem de Deus, que é o professor Osias e também a professora Janaína. Nós vamos debater essa lição. Eu queria que você anotasse tópico a tópico, e à medida que nós formos falando, que você possa grifar na sua Bíblia, grifar na sua lição. Será uma excelente lição. As pessoas que têm compartilhado a nossa lição têm distribuído e nos ajudado com essa ferramenta que é uma pré-aula sobre a Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa te abençoar. Tem compartilhado no Facebook, tem compartilhado no WhatsApp, tem divulgado a EBP em Foco. Que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos vocês, aqueles que sempre estão conosco, as 6 primeiras pessoas. Eu gosto sempre de mandar um abraço. Então vai aqui o meu abraço para Bruna Adriele, de Várzea Grande, lá no Mato Grosso. Também para o presbítero Antônio Toninho, de Teófilo Otoni, aqui em Minas Gerais. Um forte abraço para o Benedito Dias Soares, de Bauru, São Paulo, da Assembleia de Deus do Belém. Junto com ele, também o presbítero José Luiz Bueno, da Assembleia de Deus do Conjunto 160, na cidade de Marialva. Ao José Walter, meu grande amigo José Walter, de Carmópolis, lá no sertão, lá em Sergipe. Eu quero mandar um abraço para o presbítero Murilo em Betim. Ele criou um Facebook para nos ajudar, facebook.com Escola Dominical 10. É uma ferramenta fantástica que o presbítero Murilo criou para divulgar a Escola Bíblica Dominical. E também Rosângela Leles, lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Grande beijo para você, minha querida. Eu amei o scrap que você me mandou, falando sobre a veracidade dos fatos que têm acontecido na atualidade, da importância de uma palavra sarada. Que Deus possa te abençoar, todos os Estados Unidos, que Deus possa continuar sendo Deus nesse país tão grande. Eu vou iniciar com a nossa querida professora Janaína, já conhecida de vocês, com a introdução. Fique à vontade, minha querida. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma alegria estar aqui, mais uma vez, com o presbítero, o evangelista Elias, o irmão Osias, professor, e a gente vai aqui aprender juntos, e para dar início nós faremos a introdução conforme a revista. Na lição de hoje estudaremos partes do capítulo 5 e 6 da primeira epístola de Timóteo. Nesse capítulo, Paulo dá a Timóteo instruções mais específicas quanto à liderança da igreja. Paulo deseja que o jovem pastor prossiga alegremente e de modo irrepreensível. Como o pastor Timóteo precisava aprender a lidar com os idosos e com todas as demais faixas etárias que compunham a igreja. O pastor precisa cuidar, apacentar o bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o ancião, pois todos fazem parte do rebanho do Senhor. No capítulo 6, Paulo vai dar prosseguimento às suas recomendações quanto ao relacionamento de Timóteo com as ovelhas. Muito bem, nessa introdução, eu sei que vocês prepararam alguma coisa aí, pode ficar engatilhado, nós vamos falar muito aqui hoje. Eu queria que você entendesse que nessa lição específica, Paulo nos mostrará, e também a Timóteo, eu acho interessante, o quanto ele exige de si mesmo e de quem tem um chamado para o episcopado. Anote isso aí. Ele vai exigir dele mesmo e de quem tem um chamado episcopado. Lembrando que presbítero nessa época
ele era pastor de ovelhas, ele tinha um chamado pastoral. Então Timóteo era pastor na igreja local. Eu queria que você anotasse nessa introdução a diferença entre ambos, entre presbítero, bispo e apóstolo. O termo presbítero, ele vem do grego presbíteros, que é ancião. Em algumas versões da Bíblia, descreve alguém com idade avançada, experiente. A palavra usada no Novo Testamento, que nós estamos estudando, para identificar alguns dos líderes judeus, é a mesma palavra que nós chamamos presbíteros no grego. Necessariamente, essa palavra, ela falava de alguns cristãos mais maduros na congregação. Isso é muito interessante. Eles usavam também como um meio de conhecimento, experiência, para servir como modelo aos demais povos daquela época. Então entenda, esse é o termo presbítero. Só para você ter noção, Timóteo foi chamado com cerca de 30 anos. Só era chamado episcopado quem tinha entre 50 e 60 anos. Por isso que Timóteo é tido como um jovem pastor. Já o termo bispo, ele vem do grego, que nós chamamos de episcopos, que significa inspetor, superintendente. Existe algo interessante em 1 Pedro 2,25, queria que os professores abrissem para mim, 1 Pedro 2,25, esse texto faz referência ao que o Senhor indica, uma função além do pastoreio. Enquanto pastor, ele vai além, ele tem o que nós chamamos de inspetoria, é algo magnífico da parte de Deus. Quem achou para mim em 1 Pedro 2,25, Osias, fica à vontade, meu querido, sim. Porque érreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então, eu acho de extrema importância você frisar nesse texto que esse termo bispo aí, ele vai além, ele é inspetor, ele está em cima, ele ajuda. Vamos focar em cada termo para que nós possamos entender. Já o termo apóstolo, tão concorrido nesses últimos tempos, se fala tanto de apóstolo, né? Apóstolo. O termo apóstolo vem do grego apóstolos, significa enviado. Agora entenda esse termo para você colocar na sala. Se tratando da palavra na originalidade literária, o termo é usado por Jesus aos escolhidos para pregação e propagação. Entenda isso aqui. Entenda isso. Propagação de quê? Do Evangelho, denotando a missão para lugares mais distantes, aonde não havia chegado a mensagem de salvação. Logo, esse termo apóstolo está sendo usado errado no nosso tempo. Por quê? Por quê, professor? Porque nós estamos tendo apóstolo dentro da igreja, e não existe apóstolo na igreja. Na época de Jesus era uma difusão de onde o Evangelho ainda não tinha chegado. Ok, meu querido? A professora Janarina quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu gostaria de enfatizar aqui que ninguém nasce pronto. Não existe pastor pronto. Não existe ninguém que saia ao campo para levar as boas novas do Evangelho pronto. E Paulo, com a sabedoria toda que ele tinha, e eu abri aqui em Atos 16, no versículo 3, diz assim, Elias, todos vocês que estão nos ouvindo nessa noite, ou seja, no momento que você assistir. Então diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Paulo se preocupava em preparar a pessoa para que a igreja recebesse. Lá no último versículo desse primeiro tópico aqui da Bíblia, no capítulo 16, diz no versículo 5: e assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Por quê? Porque Paulo preocupava em preparar aquelas pessoas que iam sair. É muito importante o que diz a lição. Ele preparava a pessoa, ele preparou Timóteo para apacentar os bebês até os anciãos. E é essa necessidade, a igreja precisa preparar as pessoas e a gente entender que não sabemos quando começamos. Eu acho muito interessante esse preparo que a senhora está falando, porque nos últimos tempos nós estamos tendo líderes
que não se preocupam com o preparo. A professora Zé, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. O interessante, professor, é que Paulo, naquela época, ele estava já preparando Timóteo, né? E dizia para ele assim, eu acho que a maneira dele dizer, ele falava assim, olha, dê importância desde o insignificante até o que significa mais para a igreja, entendeu? Então, ele deixou bem claro para Timóteo que todos têm uma importância em suma na igreja e que nós não devemos em momento algum, que Timóteo naquele tempo ele não deveria em momento algum desfazer de ninguém, entendeu? Então é esse o que nós devemos fazer hoje, né? Esse exemplo que nós devemos tomar hoje para que não venhamos cometer alguns desfalques na igreja, né? Que hoje está acontecendo bastante e que nós devemos estar sempre policiando essas coisas para que não venha acontecer uma certa desvalorização na igreja. Eu gosto de debater esses temas porque, na verdade, você está medindo palavras para falar, mas isso é exceção de pessoas. É verdade. E eu vou já responder a alguns professores que me mandou alguns links desafiadores, falou que eu estou falando demais. Meu querido, é a revista. Só não quer ouvir, porque o pastor que não tem problema, não preocupe em ouvir não, porque a revista não vai, mas a revista batendo demais, a revista foi muito forte, querida, a revista não foi forte não. Se você tem problema, vai cutucar você. Agora, se você não tem, se você é um pastor exemplar, a revista vem em boa hora para corrigir aqueles que estão com problema. Nós vamos falar a verdade porque nós somos servos de Deus. E eu não estou aqui para medir palavras para falar para A, falar para B, não. Não existe acepção de pessoas, como diz o professor Josias aqui. Se eu tiver que falar a verdade, dou a quem doer, eu vou falar a verdade. Eu vou continuar no tópico número 1, que fala o cuidado com o rebanho. É o professor Josias isso? Então, fica à vontade, meu querido. O cuidado com o rebanho, o cuidado com os anciãos. O pastor precisa se relacionar bem com os membros de diferentes idades. Paulo procurou ensinar a Timóteo a maneira correta de lidar com as pessoas mais velhas. Todavia, isso não significa dizer que o pastor não deve corrigir, disciplinar os mais velhos. Porém, segundo o comentário bíblico do Becon, o conselho de Paulo a Timóteo é, em vez de repreender o mais velho, solicite-lhe, apela a ele como se fosse teu pai. Esse termo eu acho interessante. Você abrir 1 Timóteo 5:1 diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Preste bem atenção nisso aqui, meu querido. Paulo mostra a Timóteo que aos mais velhos o ato de mostrar reverência em um ministério, que isso não é se rebaixar. Então Paulo mostra a Timóteo que o ato de mostrar reverência aos mais velhos não é se rebaixar, mas é tê-lo sob o domínio com autoridade de amor. O que é essa autoridade de amor? O próprio texto já diz, é uma atitude de pai. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você deve ter um conceito e uma atitude de família. A atitude de família é tratar os mais velhos como pai, é honrar os mais velhos. Isso não é rebaixar no seu ministério, não. É você saber que aos mais velhos você os tenha como pai, como parte de você. Ok, meu querido? Professora Janaína, fica à vontade. Na verdade, eu entendo aqui que o apóstolo Paulo ele estava preocupado em preparar pessoas que tivessem amor e que assim ele poderia fazer entender de que forma trataria cada pessoa dessa. Então a gente entende aqui que Paulo mostrava a Timóteo que não era o título, igual o presbítero Elias disse, tá na moda a questão de alguns nomes como apóstolo, como bispo, mas é título. E é importante aqui, não é título, o importante é ser pastor de ovelha, é cuidar das pessoas. Muito obrigado. Vou falar uma coisa para vocês, fica à vontade. Sim, pode ficar à vontade. Interessante aqui, professor, que
em vez de repreender o mais velho, o que ele falou? Solicite-lhe, apela a ele como se fosse um pai. Quer dizer, cultive dele experiências, né? Cultive dele o que ele tem ensinado. Chama com atenção. Chama ele com atenção, né? E vai conversando com ele, até você entender o que está acontecendo com a situação que ele está vivendo ali no momento. Então, o interessante da lição que Paulo mostra para Timóteo é isso aí, é você cultivar com a pessoa, procurar as experiências de vida dele, tomar aquilo ali, que ele fala assim, como se fosse um pai, né? Então, o que o filho faz com o pai? Ele busca experiências com o pai, né? Eu acho que é isso aí que eu entendi no modo de Paulo dizer a Timóteo. Eu gostei muito desse tópico, é um tópico muito interessante, até porque se nós tratarmos todos os nossos anciãos da igreja como pai, a igreja seria bem melhor. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, diz, eu vou ler esse tópico? Esse agora sou eu. A professora Janaína diz o cuidado com as mulheres. Prossegue, minha querida. Então, cuidado com as mulheres. Nós já somos referenciais e o apóstolo Paulo ele já se preocupava com as mulheres. Então diz assim o tópico: as mulheres idosas deveriam ser tratadas como mães, ou seja, membros da família. O pastor deve proteger as irmãs idosas e ajudá-las para que continuem a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Paulo também dá a Timóteo algumas orientações para que ele pudesse resolver as questões das viúvas nas igrejas. No mundo antigo, as viúvas enfrentavam uma situação difícil. Não havia o serviço de previdência social. Quando o marido morria, se os filhos e os parentes não cuidassem delas, elas passavam por sérias dificuldades financeiras. Não havia espaço para a mulher viúva no mercado de trabalho. Por isso, a igreja deveria sustentar aquelas que não tinham nenhum parente. Eu acho interessante nesse tópico, e o professor deve anotar, 1 Timóteo 5:2, nós vamos continuar nesses textos de 1 Timóteo, diz: as mulheres idosas com a mãe, as moças como irmã, com toda a pureza. Olha que interessante. As idosas de Timóteo deveria tê-las como mãe, diz o texto. Isso significa que ele deveria estar de tempo em tempo com as mesmas. Ele deveria ter um tempo para com as idosas. Já as viúvas, entende-se aqui que eram muitas naquela época, devido aos fatos das guerras e tragédias, ele deveria estudar caso a caso. Por quê? Porque a igreja assumiria aquelas que não tinham como sobreviver. Querido, entenda uma coisa, a palavra grega espatalão, eu acho interessantíssima essa palavra grega espatalão, significa viver em luxúria, materialismo voltado para si mesmo. Existia muitas viúvas naquela época que viviam uma vida de luxúria. Esse caso deveria ser estudado. Por quê? Porque se ela pudesse casar de novo, a igreja não tinha compromisso com ela. Eu acho de extrema importância que Timóteo deveria estudar cada caso. E cada caso era examinado, porque os dízimos e as ofertas eram destinados às viúvas e aos órfãos. Então Timóteo deveria sondar, deveria viver com cada uma e estudar cada caso. Amado, esse termo espatalão eu acho interessante, que significa viver uma vida fora da presença de Yeshua, viver uma vida fora da presença de Jesus. Isso significa que ela estava morta para a igreja, viva para o mundo, morta para a igreja. Então, isso é uma vida totalmente de libertinagem. É este caso que Timóteo deveria estudar. Professora Janaína, fica à vontade. Então, nós mulheres já fomos muito discriminadas. Estudamos aqui em outras revistas, em outras lições sobre mulheres. Estivemos aqui no Dia Internacional da Mulher, falamos sobre as mulheres. Na lição 3 desta mesma revista fala sobre as recomendações dadas às mulheres cristãs. Mas hoje nós estamos num contexto diferente. Mas as mulheres da época sofriam muito. E o apóstolo Paulo estava preocupado com essas mulheres e orientava
Timóteo a como lidar com situações como o evangelista Elias acabou de dizer. Mas eu quero te dizer uma coisa, mulher, que nós não sabíamos naquela época, porque viuvez, Elias, é algo que se dá tanto com a mulher mais nova como com a mulher mais velha. Verdade. Então, nós não podemos saber isso. A mulher talvez era muito nova e perdeu o marido, muito nova. Ela poderia talvez precisar de um novo casamento. Podia acontecer uma questão de uma mulher mais velha e não tinha como cuidar de si mesma, que a mulher não trabalhava. Quem não lembra que a mulher não podia trabalhar para ter recursos financeiros? Ela só podia trabalhar em casa, cuidar do marido e da família. E assim, quando ela perdia o marido, ela tinha muitos problemas e aí a igreja entrava com a ação, trabalhando para cuidar dessas mulheres. Eu ainda acredito em uma tese, nessa tese paulina, de que a igreja deveria estudar alguns casos hoje em dia. Sim. É necessário que nós estudemos alguns casos, porque existem algumas irmãs que passam por privações, mas não têm coragem de contar para a igreja. Né? Eu acho que a igreja tem que estudar esses casos e nós precisamos examinar o conselho de Paulo a Timóteo. Ele ainda é válido nos dias de hoje. Professor, você falou alguma coisa, meu querido? É só um comentáriozinho pequeno. Às vezes nós pecamos, professor, que o que vai ajudar essa tese que o senhor apresentou aí agora é as visitações. A viúva, sabemos que uma mulher ficou viúva, o que acontece? Temos que visitá-la constantemente estar lá, indo na casa, olhando o que está acontecendo, não para comentários alheios, mas visitando, acompanhando, vendo o que está acontecendo, porque se pintou a necessidade, o que acontece? Temos que ir lá, abraçar a causa, ajudar, se é uma dificuldade com o filho, se é uma dificuldade, porque acontece, porque a perda é um abalo psicológico muito grande na pessoa. Então, muitos não conseguem suportar uma perda do ente querido. Alguns sim, outros não. Então, a igreja às vezes peca em não acompanhar. Precisamos atentar para isso. Eu acho de extrema importância. Isso é muito, muito importante. Eu vou continuar no tópico número 3, diz o cuidado com os ministros fiéis. Os líderes que são fiéis ao Senhor e à igreja devem ser estimados e apoiados. Sabemos que não é fácil agradar a todos e que os líderes sempre acabam sendo alvo de críticas. Como temos tratado os líderes da nossa igreja? Com estima e apreço? Assim como os primeiros apóstolos, muitos dos obreiros de Éfeso deixaram tudo para seguir a Cristo, vivendo exclusivamente da igreja e para a igreja. O cuidado espiritual e econômico fazia parte da recomendação de Paulo ao Timóteo. Aos coríntios, ele fez observações idênticas, revelando seu zelo pela manutenção dos obreiros. Meu querido, eu acho de extrema importância você anotar isso aqui, que a Tito e a Timóteo estava imposto uma nova visão acerca do episcopado. Que visão é essa? Eles poderiam ser esquecidos, mas eles não poderiam esquecer dos seus companheiros de ministérios. Por que, Elias? Sabe por quê, meu querido? Porque quando tratamos bem os nossos liderados, estamos tratando bem de quem? De nós mesmos e dos nossos rebanhos. Aonde eu acho algo sobre isso? Efésios 6, o versículo de número 5 diz: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e de vontade de Deus. O versículo 9 ele diz: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Confirmou que o professor Osias tinha falado. E a igreja? Qual o conselho à igreja? A igreja fica um conselho. Mais importante que a recompensa material é a nossa obrigação. Entenda isso. Mais importante que a recompensa material que nós temos é a nossa obrigação.
Precisamos entender que existe também bênção espiritual para quem trata um obreiro com dignidade. Onde eu acho algo sobre isso, professor Elias? Mateus, o capítulo 10, o versículo de número 39 ao 42. Olha que texto fantástico. Eu acho interessantíssimo esse texto. Ele diz assim, olha que interessante. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, na verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Então entenda, quando você traz ao ministro um bem-estar, você não está trazendo somente a ele, mas ao seu rebanho e a você principalmente, porque há um galardão espiritual, há um galardão material, e isso é promessa de Deus, meu querido. Professor Janaína. Amados, às vezes nós percebemos que muitos ministros do Evangelho sofrem na atualidade por causa dos falsos ministros. E aí são os ministros verdadeiros, os verdadeiros pastores sofrem críticas pesadas por conta daqueles que são falsos. Então o que acontece? Mesmo que alguém que seja superior a nós, porque o ministro do Evangelho é o seu pastor, nós não devemos rebelar contra esse pastor, porque o próprio Deus faz isso. Se ele estiver errado, eu não preciso fazer nada. Nada. Nós temos isso como exemplo, o rei Davi sofrendo com o rei Saul. E ele nada fazia contra Saul. Até quando Saul morreu, ele rasgou sua roupa desesperado por causa da morte de Saul, por tanto respeito que ele tinha e apreço pelo rei que estava maltratando, procurando matá-lo. Então, na verdade, eu percebo que a lição desta semana nos convida a cuidar uns dos outros, como o pastor cuidar das suas ovelhas e como as suas ovelhas cuidar do seu pastor. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que diz o trato com o presbitério. Quem vai ler para mim é o professor Zias, o tópico número 1, acusação contra os presbíteros. Pode ficar à vontade, meu querido. Os presbíteros ou pastores não são isentos de falhas, eles são sujeitos a pecar, por isso precisam vigiar e orar ainda mais. Nenhum obreiro pode pensar que é infalível. Sabemos que os líderes cristãos são alvo de críticas, calúnias, injúrias e difamações. Por isso, Paulo dá orientações importantes quanto aos pastores, dizendo: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Mas se o líder for realmente culpado, precisa se arrepender, confessar, deixar os seus pecados e ser disciplinado. Encobrir os erros daqueles que pecaram não é a solução, pois Deus não tem o culpado por inocente. Nesse tópico de número 2, em específico, que o professor Josias acabou de ler, nós precisamos entender que a visão de um líder super-homem não deve existir, pois todos nós, queridos, nós estamos em um corpo corruptível. Logo, Paulo admoesta aos jovens pastores que eles precisavam o quê? Eles precisavam vigiar, pois muitos seriam os levantes dos adversários. Entende isso aqui? Eles seguiriam uma atitude da lei. O que é a atitude da lei? A lei judaica, ela consiste no que nós chamamos da lei oral, que explica e interpreta a lei escrita. Nesse contexto, enquanto a Torá nos dá uma lista de crimes capitais, a Talmud, que é a lei oral, estabelece os requisitos necessários para se provar a culpa. 2 testemunhas versus circunstância. Eu acho interessante que Paulo vai seguir o regimento da lei. E se falando de lei, tem a doutora Janaína está aqui comigo, pode falar alguma coisinha sobre esse caso dos testemunhas. Na verdade, nós podemos perceber que Paulo, ele se preocupava com detalhes. Ele não feria a lei,
e jogava o espiritual. Obedecia à lei e obedecia a Deus. Então, ele fazia dessa forma que o presbítero Elias acabou de dizer. Por quê? Porque quando nós servimos ao Senhor observando a lei, nós não erramos. E ele se preocupava com isso, tratando com cada um da forma que deveria ser. Pegava duas testemunhas, porque até hoje, duas testemunhas, elas testificam daquilo que é verdade. Se duas concordarem, o juiz vai falar. Então, nós temos aqui testemunhas oculares, duas, não serve uma, tem que ser duas. Eu acho interessante a tese paulina, que Paulo segue um quesito da lei. E isso é importante na igreja. Nós andarmos segundo a lei humana. Professor, às vezes quer comentar alguma coisa, meu querido? Fica à vontade. Não, no momento não. Sim, professor Janaína. Eu só gostaria de colocar uma outra observação. Quando o apóstolo Paulo fala, né, para sede meus imitadores como sou de Cristo, Paulo era de fato um homem irrepreensível. Aquele homem que não precisava ninguém ficar repreendendo ele, porque ele tentava seguir as coisas de fato como elas deveriam ser. Então que a gente realmente tenha essa postura. Aprendamos aqui com o apóstolo Paulo tudo que ele ensinou para o Timóteo, que se nós aplicarmos isso na igreja de hoje, nós seremos bem-sucedidos e faremos a vontade do Pai. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, eu vou ler esse tópico repreensão aos presbíteros. Diz o seguinte: aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aqui Paulo ensina a respeito da forma como aqueles que pecaram e tiveram suas faltas comprovadas por testemunhas devem ser disciplinados. O pastor que aplica a disciplina precisa ter muito cuidado para agir conforme a reta justiça. A disciplina deve ser feita de maneira criteriosa, com sabedoria e amor. Querido, anote nesse tópico aí, eu acho interessante. Paulo nos mostra que o ato da correção deve existir até mesmo com os pastores, mediante a todos os envolvidos no processo. Não é chamar ninguém de fora, não é ter ninguém de fora, é todos envolvidos no processo. Para quê? Para que haja temor dos demais e que isso seja com sabedoria e amor. Entenda, querido, o chamar a atenção, o que nós chamamos de exortar, é simplesmente chamar a atenção com amor. Não é o ato de corrigir, não é o ato de xingar. Não. Paulo ensina a Timóteo que esse ato deveria ser com sabedoria e principalmente uma palavrinha crucial no ministério, que está faltando na atualidade: amor. Nós precisamos ter amor quando nós vamos chamar a atenção de alguém. Quer falar alguma coisa, professor Janaína? Fica à vontade. Amor e responsabilidade. Geralmente quem ama é responsável. Então é só isso que eu quero complementar, isso que o presbítero Elias acabou de dizer. E, inclusive, a Bíblia ela nos leva a entender que o amor é o primordial mesmo, quando ela diz que nós, a igreja, seríamos reconhecidos pelo amor. Verdade. Teria um reconhecimento por causa do amor que há entre a gente. Eu vou continuar. Tópico de número 3 diz o cuidado com a saúde, não é isso? Quem vai ler para mim? Professora Janaína, fica à vontade, minha querida. O cuidado com a saúde. Paulo aconselhou Timóteo a não beber somente água pura, mas misturar um pouco de vinho à água. Não sabemos ao certo o porquê de tal conselho, mas sabemos que naquele tempo as pessoas não podiam contar com os medicamentos que temos hoje. Sabemos também que o crente não deve beber vinho. Encontramos na palavra de Deus inúmeras advertências a respeito do vinho. O importante aqui é ressaltar que esse texto contraria a ideia de que o crente não pode adoecer. Certamente, Paulo sofreu algum tipo de enfermidade. Seus companheiros, como Trófimo, adoeceram. Essas pessoas não tinham fé? É uma pergunta. Então, se essas pessoas que adoeciam, eles não tinham fé, estavam em pecado? De forma alguma. O líder também está sujeito a enfermidades. Por isso, precisa cuidar da sua saúde física e emocional, a fim de que possa cuidar do rebanho do Senhor. Nesse tópico específico, é um tema muito polêmico, e eu sei que sempre gera polêmica quando se fala em vinho. Eu queria deixar um contexto na tese paulina,
que está em Gálatas 5, o versículo de número 21 diz: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Paulo não iria falar, dar um conselho em Gálatas e desfazê-lo em Timóteo. Eu acho que é extremamente importante nós levarmos, isso vai dar muito debate na sala, porque tem aquelas pessoas que gostam de enxugar, uma marvada, e aí eles querem utilizar desse versículo em específico, que Paulo dá o conselho a Timóteo, dizendo que Paulo mandou os cristãos beberem. Querido, entende isso aqui? Há 3 observações que a gente precisa fazer disso aí. Primeiramente, o conselho foi dado com um propósito exclusivamente medicinal. Segundo, o uso de vinho ele seria um pouco e ainda misturado com água. Eu acho isso extremamente. Isso seria uma dose medicinal. Ele ainda complementa dizendo que aos problemas que Timóteo tinha no estômago. Eu acho interessante que nós precisamos ter um critério na palavra, uma visão meticulosa na palavra, para não tirarmos somente aquilo que eu quero, porque existem muitas pessoas que bebem dizendo que a Bíblia manda beber. Há um certo cuidado com isso aí. Terceiro, o texto deixa transparecer que Timóteo deveria beber essa dose mínima, ainda misturado com água. Por quê? Porque, segundo alguns teólogos, alguns estudiosos, a água existente naquele local, ela era uma água salobra. Quanto aos problemas medicinais de doença que Timóteo tinha, seria um bom conselho de Paulo misturar um pouco de vinho na água. Então entenda, Paulo tem uma série de cuidados com Timóteo, e ele vê em Timóteo um problema que ele já tinha, e dá essa instrução a Timóteo. Esse fato vai entrar em conformidade com os escritos gregos sobre medicina, que costumavam citar vinho não embriagante como remédio para o estômago. Entende isso aqui? Todos nós sabemos que isso é um fato verídico, o ato de misturar vinho não embriagante na água como o que nós chamamos de remédio para o estômago. O significado de vinho na palavra grega é oinos, e o termo utilizado por Paulo é oinos, que significa suco não fermentado. Ok, meu querido? Então anote isso aqui para você levar para a sala. Professor Janaína, sim? Irmãos, isso é muito sério. Nós podemos perceber que o inimigo das nossas almas, ele sempre usa algo parecido com a verdade. Então, de maneira nenhuma nós podemos entender aqui, como o professor Elias já disse, que nós podemos beber vinho ou bebida alcoólica em geral. Como ele disse, é um álibi que as pessoas usam. Só que nós precisamos lembrar, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. É um absurdo nós precisarmos ou entrarmos em debate se pode ou não beber vinho, irmão. Toda vez que a bebida entra em alguma situação na Bíblia, é para a desgraça. Assim foi com Noé, quando ele fez aquela vinha. Salomão. Então nós não temos exemplos, a não ser esse específico de uma orientação do apóstolo Paulo. Não discuta se nós devemos ou não tomar vinhos. O importante aqui é nós entendermos por causa de uma teologia que tem assim alastrado, e a gente tem debatido nisso aqui, porque nós não aceitamos que nós não podemos ser enfermos, que nós temos que ser próximos, nós devemos trocar com Deus as coisas. Não. Quantos de nós somos bênçãos e temos uma enfermidade? Não quer dizer que você está longe do Senhor. Se existir alguma enfermidade, nós devemos cuidar do nosso corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é o templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar. Agora, daí tirar um pressuposto para cometer pecado, aí a gente tem que ter muito cuidado. É engraçado esse comentário da professora Janaína. Se todos nós nos atentássemos para o cuidar da saúde, né? Porque Paulo ele falava com Timóteo, ele ensinava Timóteo a cuidar da saúde dele, e automaticamente Timóteo também ia ensinar a igreja, né? E hoje nós precisamos nos atentar para essas coisas. Nós que somos professores, que estamos diante de uma sala, ou o pastor que está diante de uma igreja, o obreiro, ensinar os seus membros
a cuidar da saúde. Irmãos, vamos fazer exercício físico. Irmãos, os idosos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Lançar projetos na igreja que venham melhorar a saúde do povo na interação da igreja, né? Eu acho de extrema importância o que o professor Osias está falando, porque nos últimos tempos a igreja não tem se preocupado com essa geração, não tem se preocupado com o que nós falamos, o quesito, assim como Paulo preocupava com Timóteo. Isso é de extrema importância. Eu vou continuar no tópico 3, que diz conselhos gerais. Tópico de número 1, aos que não respeitam a sã doutrina. Eu vou ler? Professor Osias? Fique à vontade, meu querido. Conselhos gerais, aos que não respeitam a sã doutrina. Doutrina é a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas na Bíblia. Na igreja em Éfeso havia alguns falsos mestres que resolveram disseminar falsos ensinos. Algumas igrejas, infelizmente, têm sucumbido aos apelos dos falsos mestres, que deturpam a sã doutrina, falsificando a palavra e seguindo os ensinos de Balaão. Para piorar ainda mais a situação, essas igrejas, é semelhança de Tiatira, acabam tolerando a imoralidade. Porém, a autêntica noiva de Cristo mantém-se fiel às Escrituras, pois é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza de verdade. Nesse tópico em específico, número 3, entenda-se aqui, o que é doutrina, professores? Doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então a doutrina que Timóteo tinha que ter era a doutrina fundamentada na palavra. Isso é coerência, isso é verdade. A grande falta de decência, meu querido, nas igrejas atuais, vem de uma geração que tem preguiça de estudar. Olha aqui, não estudar secular, mas estudar a Bíblia. Enchem-se de desenvolvimento aí fora, mas dentro da igreja são o que nós chamamos de pessoas ocas, não conhecem nada, não sabem nada. Os jovens de hoje, dá vergonha você conversar com eles os assuntos bíblicos, dá vergonha você tentar debater com um jovem sobre Bíblia, porque você vê que eles são vazios de tudo concernente ao que Adonai falou. Eu vou deixar um versículo para você ter noção. O próprio Jesus disse em Mateus 22, o versículo de 29, diz: respondeu Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se o jovem não conhece a Escritura, não conhece o poder de Deus. Se o jovem não conhece o poder de Deus, também não conhece a Escritura. É por isso que nós estamos tendo tanta meninice na igreja atual. É um tal de o cai, pula, corrente do lado do sal e vai por aí fora. Porque muitos jovens não conhecem a exposição do que é doutrina. Professor Janaína, fica à vontade, querido. Interessante nós lembrarmos que ao invés do cuidar do corpo, voltando aqui um pouquinho e entrando no que o professor Elias está dizendo, com as doutrinas errôneas, a falta de vontade de estudar a palavra do Senhor. Sabe o que tem acontecido muito, professores? O culto ao corpo. Aí todos invadem a academia e começam a cultuar o seu próprio corpo. Não estão pensando na saúde. Muito usam até esses anabolizantes, né? Para que o corpo fique escultural. Isso é saúde? Então não é. Então, na verdade, e falando aqui sobre o que o presbítero Elias acabou de dizer, olha o que Tito diz no capítulo 1, no versículo 9. Apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É só estudar a palavra. Verdade. Porque da palavra, se não for estudada, se não for dirigida pelo Espírito Santo, saem as maiores heresias.
Eu gostei desse tópico, é um tópico que dá muita polêmica na sala de aula, nós precisamos debater, né? Nós precisamos ter em mente o que está acontecendo na igreja. Eu vou continuar aqui com o tópico número 2, aos que querem ser ricos. Eu vou ler o professor Janaína? Você vai ler, minha filha? Fique à vontade. Conselhos aos que querem ser ricos. É o presbítero Elias mesmo. Eu vou ler, então, eu não sabia que esse negócio de riqueza é comigo mesmo. É muito eloquente a exortação de Paulo acerca dos que buscam riquezas. Ele se refere aos que querem ser ricos ou que vivem buscando bens materiais, não dando valor às coisas de Deus. São como o rico da parábola, de quem Jesus disse: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Paulo não é contra possuir bens materiais, pois esses podem ser usados para o reino de Deus, beneficiando a obra do Senhor. Paulo fala aqui do desejo de ser rico a qualquer custo. Ele fala do amor ao dinheiro e da cobiça. A palavra de Deus nos ensina que a cobiça leva a todos os tipos de males, ao adultério, roubo, corrupção, suborno e etc. Existe algo interessante, que a igreja atual ela está cheia de pessoas em busca de riquezas. Assim como na época de Paulo, ter riquezas sem a presença de Adonai é se apegar ainda mais ao sistema mundano imposto pelo príncipe deste século. Não adianta eu ter riqueza se eu não tenho a presença de Adonai. Não adianta eu ter riqueza se eu não sou cheio do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Querido, há um texto magnífico em Jó 20, versículo número 20. Ele diz: por não haver limites à cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejada. E há um texto fantástico também em 1 João 2,16, que ele diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então essa briga para ter dinheiro, essa briga para ter algo neste mundo, não provém de Deus, provém do próprio mundo. Entenda que a maior riqueza do homem não é ter bem material, e sim a presença de Adonai. Professor Janaína. Esse desejo desenfreado de ter riqueza, Elias, não vem só do mundo. Apesar de que vem do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E aí o que? É um principado violento que governa este mundo tenebroso, nesta ocasião, chamado Mamon. Então, olha o que diz em Lucas, capítulo 12. Vou ler aqui a partir do versículo 18, diz assim: e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, construirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-se. E aí vem a pergunta: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí responde no 21, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Respondeu. Eu acho isso interessante, que a atualidade, ela cobra do sujeito em ter algo, ela cobra dele em ser algo. Hoje, o ter é mais importante que o ser. E nós estamos vivendo isso, meu querido. Isso é um bom debate para a sala. Essa lição é um tópico excelente para que nós possamos ter noção do que nós estamos querendo fazer com os nossos alunos. De onde eles estão querendo chegar. Vou falar uma coisa, professor Azias. Não, por enquanto, pessoal. Ok. Só no final. Há uma inversão de valores aí, presbítero. Uma inversão de valores em que quem tem muito dinheiro é o melhor. E quem deve ser, que é ter conhecimento, que é buscar o Senhor, é ser uma pessoa, não tem valor nenhum. Eu hoje vejo que o ato de consagração não é mais visto pelos obreiros, mas sim o ato da consagração, né? Como foi consagrado? Por que foi consagrado? Então, querido,
Nós estamos vendo isso como diz um amigo meu, arregalei nos ministérios. Quem é fulano para que eu consagre? As posições na igreja é que fazem os obreiros hoje. Já não se dobram o joelho, já não busquem oração em jejum para que Deus fale quem será consagrado. Mas sim, quem tem mais, quem pode mais, quem é mais influente na sociedade. E isso não é quesito para que ninguém seja consagrado. Ok, meu querido? Eu vou continuar no tópico número 3, diz conselho aos ricos, com o professor Osias. Prossiga, meu querido. Conselho aos ricos. Paulo aconselha aos ricos que não sejam arrogantes e não depositem sua esperança na riqueza. Os bens materiais são efêmeros, pois não vamos levar nada quando partirmos desta vida. Paulo exorta aos ricos que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. As boas obras não salvam ninguém, mas são necessárias ao bom testemunho cristão e fazem parte da vida cristã. O crente sábio não entesoura para sua vida, para esta vida, mas para o futuro. Eu acho de extrema importância. Eu estava orando quando eu fui fazer essa lição, na semana passada, e eu perguntei a Deus, o porquê? O porquê a riqueza afasta o homem do Senhor? Aí eu tive uma revelação de Deus que a maior dificuldade de alguém rico é ser acessível. Coloque isso na sua sala. Por quê? Porque Satanás o torna refém dos seus próprios pensamentos, do seu egoísmo e principalmente o tira o prazer de viver na sociedade. Quer um exemplo disso aqui, querido? Logo, o prazer de viver na sociedade tirado, eles terão que a companhia das ações do inimigo, como opressão, depressão, contendas familiares, a perca da visão quanto ao reino de Yeshua HaMashiach. Ele perde a visão, ele perde o caráter espiritual de participar do reino, da sociedade espiritual. Aí ele entra em opressão, ele entra em depressão, ele tem contenda familiar. Tudo isso gera para ele o que nós chamamos o ato de ser acessível. Eu acho extremamente importante nós lermos em sala um conselho do próprio Jesus, que está em Mateus 6, no versículo 19, que diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Ele prossegue dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus não proibiu ninguém de ter riqueza. O que ele proibiu foi se apegar à riqueza. Este é o problema. Eu vou falar uma coisa, minha querida. Confirmando o que o presbítero Elias acabou de dizer, irmãos, a palavra de Deus não muda, ela nunca mudou, ela não vai mudar. Então, o que a gente está falando aqui foi dito há anos. E hoje, é como se tivesse escrito hoje. O tanto que as pessoas estão enfatizando a questão do de ter riquezas. Então nós precisamos entender uma coisa. Nós estamos aqui dizendo que o dinheiro é mau, o dinheiro é neutro. O mesmo dinheiro que você dizima da oferta da igreja é o que passa no prostíbulo ou qualquer outro lugar. Então nós é quem damos o valor correto do dinheiro. Então eu quero dizer outra coisa. O Senhor não está dizendo que nós não podemos ter riquezas, mas está dizendo que nós não devemos depositar a nossa esperança nas riquezas. Há uma diferença nisso aí. Então lembre-se, a palavra do Senhor não muda, nunca mudou. Use o seu dinheiro de forma generosa, de forma que vai enriquecer o relacionamento com o próprio Deus. Se Ele te der, é porque Ele quer que você abençoe alguém, que você abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, e não deposite a sua esperança no dinheiro. Amém? Professor, às vezes é verdade, meu querido. Engraçado, né? Que quando algumas pessoas que não têm estrutura para um enriquecimento, o que acontece? Quando ele enriquece, o cara fica tão soberbo, tão arrogante, que ele está ali dentro da igreja, ele fica ali dentro da igreja, ele não sai não, tá? Ele fica lá dentro. O que acontece? Ele fica ali, começa
a assumir uma posição financeira elevada, o que acontece? Aí ele acha que o pastor tem que dar a ele um cargo mais elevado. Tem esses que gostam de aparecer e tem os que gostam de se camuflar ali e falar, não, pastor, não fala que eu tenho dinheiro não, porque o povo vai, entendeu? Eu já ouvi da boca de alguns que já ganharam, hoje são pessoas riquíssimas e que falam assim, ó, não confundam as coisas, não confundam. Aqui eu sou fulano, lá eu sou o irmão fulano, entendeu? Então, olha o que a riqueza causa. Mas o crente sábio, quando ele é sábio, quando ele tem a presença do Espírito Santo de Deus na vida, ele faz isso aqui, ó. O crente, o sábio, não entesoura para esta terra, mas para o futuro. Então, quer dizer, o Espírito Santo vai te dando visões espirituais mais longas. Deus, eu acho que ele fica olhando lá de cima e dizendo assim, meu Deus do céu, se ele soubesse o que eu tenho para ele, para usar essa riqueza que eu dei para ele aí na terra, né? Então, a pessoa às vezes deixa se levar por este poder tão promíscuo que o inimigo lança na vida dele e acaba deixando se levar, né? Eu acho de extrema importância o que o senhor falou, porque Deus confia alguns nos bens maiores e o ato de confiança de Deus é que nós, como administradores, precisamos perseverar na graça, precisamos perseverar na comunhão e na união. Querido, esclareça isso para a sua sala. Você, líder, tem o privilégio de ter sentado na sua sala pessoas de maiores, de menores escalão. Então é você quem deve exortar. Lembrando que exortar aqui é com amor. Falar a verdade dentro de um parâmetro bíblico. E a Bíblia diz que nós não precisamos preocupar. O próprio texto de Mateus 6:33 diz, buscai o que? Primeiro as coisas de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Há em Cristo uma completude do que nós buscamos. Não só no quesito material, mas principalmente no quesito espiritual. Quando nós confiamos, nós sabemos que Ele vai nos assegurar uma vida, como diz o professor Osias, futura e também presente. Ok, meu querido? Concluindo a lição, a conclusão diz, Paulo era cuidadoso em sua missão pastoral. Ele se preocupava com os diversos assuntos de interesse da igreja, de sua liderança e de seus membros. Deu especial importância à manutenção dos obreiros, discorreu sobre a questão da disciplina dos líderes, especialmente dos presbíteros que vierem a falhar. De forma bem clara, doutrinou igualmente sobre o relacionamento humano na igreja local entre servos e senhores. Meu querido, eu acho de extrema importância que essa lição seja ministrada com amor, principalmente com amor. Pois a carta de Paulo, ao escrever a Timóteo, ele relata um amor a um pastor jovem que estava partindo para o campo missionário. Amado, coloque a sua sala para viver esses momentos com Paulo. Coloque a sua sala para viver esses momentos de angústia das últimas cartas de Paulo. Paulo estava preso, prestes a ser morto. Então a sua sala tem que entender esse contexto de Paulo. Tem que entender o que Paulo estava passando. E Paulo deixa a sua agonia para realizar em Timóteo o seu desejo do episcopado, que já estava vencendo os seus dias. Eu acho de extrema importância que Deus possa abençoar as considerações finais dos meus convidados, Janaína e professor Osias. Fica à vontade, Janaína. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui mais uma vez. Como eu já disse para o presbítero Elias, que essa foi uma iniciativa muito importante, muito boa, de extrema necessidade que estávamos no nosso meio, que é a EBP, muito bom. E eu quero terminar, irmãos, dizendo que quantos assuntos nós abordamos aqui nesse momento, e dizer que o apóstolo Paulo estava sempre exortando a igreja, e a intenção dele nessa exortação, com tanto amor, era trazer a igreja à unidade. Que Deus nos abençoe e que essa lição seja enriquecedora para a sua vida e para a minha vida também. Eu quero deixar aqui para a meditação de todos, em 1 Coríntios 12, versículo 23, assim, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo,
a esses honramos muito mais, e aos que nós, porque em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e que possamos a cada dia dar a honra aos nossos líderes e aos nossos professores também, e que possamos estar sempre em oração, amados, porque não é fácil esta peleja e que precisamos a cada dia estar buscando o conhecimento em Cristo Jesus. Amém. Que Adonai te proteja, que Ruach HaKodesh esteja com você em todos os momentos, principalmente nessa aula. Ao meu amigo Ronaldo Todd, boa noite, meu querido, e a paz do Senhor, que Deus te dê graça. Amém.